Em termos ontológicos, né, em termos do ser humano que nós somos, né, nós podemos ser de duas formas diferentes, de dois modos diferentes. Né? Nós podemos ser ao modo fenomenológico e nós podemos ser ao modo não fenomenológico. Né? Nós podemos ser ao modo ontológico e nós podemos ser ao modo ôntico. Nós podemos ser ao modo pré-reflexivo, que é o modo fenomenológico, existencial e dialógico, compreensivo e implicativo. Né? Nós podemos ser ao modo pré-reflexivo, nesse modo de sermos, e nós podemos ser ao modo reflexivo, ao modo teorético, ao modo explicativo de ser. Fenomenologicamente, nós somos implicação e nós somos compreensão. Né? Não fenomenologicamente, nós somos explicação. Né? Então, são esses dois modos básicos de nós sermos. Genericamente falando, o modo compreensivo e implicativo, fenomenológico existencial, e o modo explicativo, não fenomenológico existencial. O modo de ser compreensivo e implicativo, o modo ontológico de nós sermos, né, é o modo no qual nós somos vivência de possibilidade e desdobramento de possibilidade. Né? Nós somos a ação, nós somos a vivência de forças, que são as possibilidades, que são a força do devir, né? Que se constituem como vir a ser de tudo que nós somos enquanto acontecer. Depois que essas forças se desdobram, elas se transformam no modo acontecido de sermos, que é o modo não fenomenológico, que é o modo de ser da explicação. A concepção de interpretação atende aos dois modos, ou seja, existem dois conceitos de interpretação. Existe um conceito de interpretação fenomenológica e existe um conceito de interpretação teorética, não fenomenológica e explicativa. A concepção de interpretação, ou seja, a interpretação fenomenológica, é compreensiva e implicativa. A interpretação teorética é explicativa. Né? Então, são dois conceitos diferentes de interpretação. A interpretação fenomenológica, especificamente, ela se constitui como desdobramento da possibilidade. Né? À medida que a possibilidade se desdobra, ela se constitui como consciência. Né? E se desdobra compreensiva e implicativamente. Né? E esse desdobramento da possibilidade, que se constitui como cognição compreensiva e implicativamente, é o que nós chamamos de interpretação compreensiva, interpretação fenomenológico-existencial, distinta da interpretação explicativa. A palavra hermenêutica se remete à interpretação. A concepção mais moderna, né, de interpretação, de hermenêutica, né, do conceito de hermenêutica, né, diz que a hermenêutica é a arte da interpretação. Então, toda a interpretação é hermenêutica. E nós temos, por um lado, uma hermenêutica explicativa e uma hermenêutica implicativa e compreensiva. Né? Segundo os dois tipos de interpretação, constituem-se dois tipos distintos de hermenêutica. Uma hermenêutica explicativa, teorética, né? E uma hermenêutica compreensiva, fenomenológico-existencial, implicativa. Né? São as duas concepções de interpretação e as duas concepções de hermenêutica. Né? Uma interpretação compreensiva e implicativa, que constitui uma hermenêutica compreensiva e implicativa, e uma concepção explicativa, que constitui uma interpretação explicativa e uma hermenêutica explicativa. Né?
Em termos de hermenêutica, de interpretação compreensiva e implicativa, nós estamos no modo de ser da ação. Nós estamos no modo de ser do ator, que é a vivência do desdobramento de possibilidades. O ator não se diferencia numa dicotomia sujeito e objeto. O ator é unificado. Sujeito e objeto se constituem no modo acontecido de sermos, né? No modo acontecido de sermos, né? O modo coisa de sermos, né? Permite a constituição do sujeito e do objeto, né? Como acontecidos. E a interpretação explicativa, fundamentalmente, é a interpretação teórica que deriva da contemplação que o sujeito faz de um objeto. Na interpretação compreensiva e implicativa, existe apenas um ator. Não existe a dicotomia sujeito e objeto, né? O que quer dizer que a interpretação compreensiva só pode ser feita pelo agente, só pode ser feita pelo ator, né? Em termos de interpretação compreensiva, ninguém interpreta ninguém, né? Só o próprio agente, só eu mesmo é que posso desdobrar a minha interpretação fenomenológica existencial compreensiva e implicativa, né? Isso muda completamente o foco de uma abordagem fenomenológica existencial. Quer dizer, jamais, numa abordagem fenomenológica existencial, o terapeuta, o psicólogo, o profissional, jamais interpreta o cliente, né? Uma abordagem fenomenológica existencial, metodologicamente, se constitui como um esforço de criar condições para que o cliente se interprete a si mesmo, né? O que interessa é a potencialização do cliente como um bom intérprete da sua existência, da sua vivência fenomenológica existencial, compreensiva e implicativa, né? Diz que Freud explica, né? Explica muita coisa, né? Mas nós, fenomenológicos existenciais, não precisamos nos atritar com os psicanalistas ou polemizar com os psicanalistas, né? Em termos da explicação. Os psicanalistas podem ficar com toda a explicação, né? Porque o que interessa a uma abordagem fenomenológica existencial, como a Gestalt, como a abordagem rogeriana, não é a explicação. Não interessa, fundamentalmente, a interpretação explicativa. Para uma abordagem fenomenológica existencial, compreensiva e implicativa, como a Gestalt, como a abordagem rogeriana, né? Interessa ao método, fundamentalmente, a interpretação compreensiva, né? E a interpretação compreensiva no sentido de que, metodologicamente, essas abordagens procuram criar condições para que o cliente se potencialize como um intérprete da atualidade existencial dele, né? Que ele se potencialize, de um modo geral, como um bom intérprete da existência dele, da problemática dele, da crise existencial dele, da aprendizagem dele, do crescimento dele. Mas sempre interpretação fenomenológica existencial, compreensiva e implicativa, que só pode ser feita por ele. Nós, enquanto profissionais, podemos nos colocar numa relação com ele que não atrapalhe esse processo expressivo dele e que potencialize o processo expressivo dele de interpretação, de expressão da vivência dele, da atualidade existencial dele, da vivência compreensiva e implicativa dele. A interpretação compreensiva, o processo vivencial de interpretação compreensiva. Metodologicamente, a explicação e a interpretação explicativa não faz parte do método de uma abordagem fenomenológica existencial.
basicamente, o método para uma abordagem fenomenológica existencial é constituir condições para que o cliente se potencialize como um bom intérprete da existência dele próprio.